A partir de agora tem início a 36ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, terceiro período da 15ª legislatura. Hoje, terça-feira, dia 1º de dezembro de 2015. A presente sessão será presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Marchioli, contando com a presença dos demais vereadores Osiri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavallari, Cláudia Ishida, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Giuliani, Sérgio Daguano e Luiz Carlos Lorenzão. Portanto, a partir de agora, tem início a 36ª sessão ordinária do terceiro período da 15ª legislatura. Sob a proteção de Deus e a presença dos senhores vereadores, em nome da comunidade municipal, declaro aberta a sessão ordinária. Solicito o secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores. Lista de presença dos vereadores. 36ª sessão ordinária do terceiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Vereadores: Ademir Batista da Silva. Presente. Claudinei Ishida. Presente. José Carlos Paixão. Presente. Luiz Carlos Lorenzon. Presente. Marcos Roberto Cavallari. Presente. Marino Marchioli, presente. Maurício Ricardo Giuliani. Presente. Osniri Pires Gonçalves. Presente. Sérgio Daguano. Presente. Plenário da Câmara Municipal de Astorga, 1 de dezembro de 2015, José Carlos Paixão, presidente. Solicito o vereador Marcos Cavallari para fazer a leitura de um texto bíblico e peço a todos que fiquem em pé. Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe do meu salvamento, e as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondem, também de noite, porém não tenho sossego, contudo tu és santo, entromizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezados do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e me meiam a cabeça. Confiou no Senhor. Livra-o ele, salva-o, pois nele tem prazer. Contudo tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem as bocas, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramai-me com água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração faz-se com cera. Derretei-me com dentro de mim. Palavra do Senhor. Solicito o secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão ordinária do terceiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. No dia 24 do mês de novembro de 2015, na sala de sessões da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, com a presença dos vereadores Marcos Roberto Cavallari, Osniri Pires Gonçalves, Luiz Carlos Lorenzon, Sérgio Daguano, Maurício Ricardo Giuliani, Claudinei Ishida e Ademir Batista da Silva, realizou-se a 35ª sessão ordinária deste período legislativo, presidida pelo vereador José Carlos Paixão e secretariada pelo vereador Marino Marchioli. A leitura do texto bíblico foi feita pelo vereador Claudinei Ishida. Abrindo os trabalhos, o presidente solicitou ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário para fazer a leitura do material do expediente, que constou do projeto de lei número 77/2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio e conceder subvenção social à APAI,
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Astorga, e da outras providências. Emenda aditiva número 001/2015, de autoria do vereador Sérgio Daguano, que adiciona o parágrafo 3º ao artigo 2º do projeto de lei número 76/2015, que autoriza a subvenção à Associação Esportiva de Astorga. Terminada a leitura e não havendo vereador inscrito para fazer uso do horário, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em discussão e votação o projeto de lei número 72/2015, que altera dispositivos da lei número 2400/2011, de 10/11/2011, que dispõe sobre as alterações da lei municipal número 2262/2010, de 3 de maio de 2010 e da outras providências, aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 74/2015, que autoriza o parcelamento sobre taxas e impostos municipais, autoriza bonificação para pagamento à vista referentes ao exercício de 2016 e da outras providências, aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 75/2015, que dispõe sobre a extinção, por remissão, de créditos tributários e não tributários da outras providências, aprovado por unanimidade. Encerradas as discussões e votações, o presidente passou ao período das explicações pessoais, tendo feito uso da palavra o vereador Sérgio Daguano, para dizer que foi procurado por algumas pessoas para verificar, junto ao Executivo Municipal, a possibilidade de agilizar o serviço de revitalização do cemitério municipal, tendo em vista que o vendaval derrubou várias árvores e a água das chuvas provocou erosões em alguns locais, necessitando assim de limpeza e reparos, enquanto se aguarda a realização das obras aprovadas nesta Câmara Municipal. Pede paciência da população em relação à limpeza da cidade e retirada de árvores que ainda estão nas ruas, pois as equipes estão trabalhando em ritmo acelerado para que esses serviços sejam executados. Encerrando seu pronunciamento, disse que o Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas desse legislativo dos anos de 2013 e 2014, sendo consideradas regulares, tendo em vista que neste período que esteve na presidência, conseguiu fazer as obras e mudanças achadas necessárias e implantar o portal da transparência para que a população acompanhe as despesas orçamentárias do Legislativo Municipal. O vereador Marcos Roberto Cavalari faz um pedido para aqueles cidadãos que gostam de política e que queiram se filiar a algum partido, dizendo que o PHS está aceitando filiados que venham fortalecer ainda mais a legenda, podendo até ser um futuro candidato ao Legislativo ou ao Executivo Municipal. Não havendo outros pronunciamentos, o presidente José Carlos Paixão agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Astorga, 24 de novembro de 2015, José Carlos Paixão, presidente, Marino Martioli, secretário. Em discussão, ato da sessão anterior. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por todos. Solicito o secretário para fazer a leitura do material de expediente. Material de expediente. Convite. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, no uso de suas atribuições legais, convoca os membros do Conselho para a reunião ordinária, a ser realizada no dia 3/12/2015, quinta-feira, às 9h30, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Astorga, localizada na Avenida Dr. José Soares de Azevedo, número 48. Pauta: Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Astorga. Assuntos diversos. Contamos com a sua presença, desde já agradecemos atenciosamente Janaína Aguilera, presidente do CMDCA. Aviso de utilidade pública. Distrito de Astorga, dia 4/12. Não. Aviso 4/12. Aliás, dia 4 de dezembro. Manutenção no sistema de energia afeta abastecimento no distrito de Sara. A Sanepar informa que nesta sexta-feira, dia 4, serviços de manutenção no sistema de energia elétrica programados pela Copel devem interromper o fornecimento de água em Sara, distrito de Astorga,
podendo afetar toda a localidade. A interrupção acontece das 10 às 18 horas. A normalização total do sistema de abastecimento está prevista para o período da noite. Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa d'água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas e Técnicas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa d'água de pelo menos 500 litros. Assim é possível ter água por 24 horas no mínimo. A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos. O serviço de atendimento ao cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tem em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Marco Silva, assistente de comunicação e imprensa da Sanepar. Ofício número 494/2015, datado de 23 de novembro de 2015. Senhor diretor, em atenção à indicação sob número 46/2015, de iniciativa do vereador Osnir Pires Gonçalves, o qual solicita o rebaixamento da iluminação pública no canteiro central da Avenida São Paulo, no distrito de Sara, bem como a devida manutenção da iluminação existente. Venho pelo presente informar que já foi providenciada a manutenção e a substituição das lâmpadas queimadas. Quanto ao rebaixamento da iluminação, o pedido foi enviado ao diretor do Departamento de Obras para execução do serviço. Valendo-me da oportunidade, reitero os meus protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Arquimedes Ziroldo, prefeito municipal. Município de Astorga, Estado do Paraná, decreto número 153/2015. O prefeito do município de Astorga, Estado do Paraná, com base no parágrafo único do inciso 5º do artigo 53 da Lei número 2017/2008, de 5/5/2008, alterada pela Lei número 2483/2012, de 12 de novembro de 2012, decreta: artigo 1º, fixa o dia 2 de janeiro de 2016 como feriado municipal em comemoração à fundação da cidade do dia 14 de 12 de 2015. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Astorga, aos 29 dias do mês de outubro de 2015, Arquimedes Ziroldo, prefeito municipal, Manuel Joaquim de Oliveira, secretário de Administração e Finanças. Agora vamos ler os projetos que chegaram na Câmara Municipal, que deverão ser lidos e aprovados nesse ano, para regularizar os convênios do prefeito para o ano de 2016. Primeiro, o projeto de lei número 78/2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio com a Associação Comercial, Empresarial e Agrícola de Astorga para a implementação das atividades do Posto de Atendimento Sebrae e da outras providências. Esse projeto foi encaminhado pelo ofício 497/2015, datado de 25 de novembro de 2015, e tem a seguinte justificativa. Encaminho a essa egrégia Câmara de Vereadores o projeto de lei anexo que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio com a Associação Comercial, Empresarial e Agrícola de Astorga para a implementação das atividades do Posto de Atendimento Sebrae. O município de Astorga foi contemplado na chamada pública número 003/2009, Rede de Atendimento ao Empreendedor do Sebrae Paraná, para abertura de posto de atendimento Sebrae, com o objetivo de estimular o surgimento de novos empreendimentos, estimular a ampliação e a diversificação de negócios já estabelecidos nessa cidade, prestar esclarecimentos e orientação a empreendedores e empresários e promover o desenvolvimento do município e do Estado. O convênio visa repassar recursos para a implementação das ações do posto de atendimento Sebrae durante o exercício de 2016. Passo municipal, aos 25 dias do mês de novembro de 2015, Arquimedes Ziroldo, prefeito municipal. Projeto de lei número 79/2015, que foi encaminhado pelo ofício número 498/2015, de 25 de novembro de 2015, e que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal
afirmar termo de convênio com a Associação Comercial, Empresarial e Agrícola de Astorga para execução do programa Transporte Social do Trabalhador e da outras providências. A justificativa a esse projeto. No exercício financeiro de 2009, foi criado o Programa de Transporte Social do Trabalhador para subsidiar o deslocamento dos trabalhadores residentes nesse município de Astorga de suas residências até o local de trabalho, como uma estratégia de combate à exclusão social, ou seja, garantindo o acesso a serviços públicos essenciais, entre os quais o transporte. A inexistência de serviço de transporte adequado implica na queda da mobilidade urbana dos mais pobres, restringindo suas capacidades e oportunidades, inclusive estando a escolha do local de trabalho muitas vezes fora de seu alcance. O trabalho é subsidiado é dirigido ao trabalhador que necessita de deslocamento até seu local de trabalho e deve ser entendido como fator de geração de empregos, desenvolvimento e inclusão social. Para a execução do referido programa, estaremos firmando parceria com a Associação Comercial, Empresarial e Agrícola de Astorga, para fim de implementação durante o exercício 2016. Passo municipal aos 25 dias do mês de novembro de 2015, Arquimedes Hiroldo, prefeito municipal. Projeto de lei número 80/2015, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal e o presidente do Fundo Municipal de Saúde a firmar termo de convênio e a conceder subvenção social à Fundação Hospitalar de Astorga, mantenedora do Hospital Regional Cristo Rei e da outras providências. Esse projeto foi encaminhado pelo ofício número 499/2015, datado de 25 de novembro de 2015, cuja justificativa é a seguinte: considerando que é dever do município propiciar à população vida saudável, facilitando o acesso à saúde pública, e considerando que o Hospital Cristo Rei, mantido pela Fundação Hospitalar de Astorga, é uma entidade declarada de utilidade pública e tem fins filantrópicos, prestando esse serviço de pronto atendimento 24 horas, considerando o artigo 134 da Lei Orgânica Municipal, que diz: as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fim lucrativas. Considerando a necessidade de autorização legislativa para a concessão de auxílios e subvenções, através desse expediente, encaminho o presente projeto de lei que visa obter a autorização desta Casa para conceder subvenção no valor de até R$ 2.400.000 à Fundação Hospitalar de Astorga, mantenedora do Hospital Regional Cristo Rei, no exercício financeiro de 2016. Passo municipal aos 25 dias do mês de novembro de 2015, atenciosamente Arquimedes Hiroldo, prefeito municipal. Projeto de lei número 81/2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio e conceder subvenção social à Casa da Acolhida Divina Providência e da outras providências. Encaminhado pelo ofício número 500/2015, assinado pelo prefeito municipal, que tem a seguinte justificativa: o referido recurso será aplicado no desenvolvimento de ações e atividades voltadas ao enfrentamento à pobreza, nos seus diferentes aspectos, com serviços que visem a segurança alimentar e o provimento das necessidades de vestuário, moradia e outros que completem a dignidade do ser humano, através do abrigamento provisório às pessoas que estão em situação de rua, desabrigados por abandono, migração ou ausência de residência, ou pessoa em trânsito sem condições de autossustentação. A Casa de Acolhida Divina Providência está devidamente cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social, sendo a única entidade do município que presta serviço desse tipo. Passo municipal, 27 dias do mês de novembro de 2015, Arquimedes Hiroldo, prefeito municipal. Projeto de lei número 82/2015,
que foi encaminhado pelo ofício número 501/2015 do prefeito municipal Arquimedes Iroldo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio e conceder subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Astorga e da outras providências. Este projeto tem a seguinte justificativa. O referido convênio tem como objetivo repassar recursos financeiros a serem aplicados no desenvolvimento de ações para atendimento à pessoa com deficiência intelectual, visando promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviço, apoio à família, direcionados à melhoria da qualidade de vida de pessoa portadora de deficiência e à construção de uma sociedade mais justa e solidária. Passo municipal, aos 27 dias do mês de novembro de 2015, Arquimedes Iroldo, prefeito municipal. Projeto de lei número 83/2015, encaminhado pelo ofício 502/2015, de 27 de novembro de 2015, que diz: autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio e a conceder subvenção social à APAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Astorga, Paraná e da outras providências, assinado pelo prefeito municipal Arquimedes Iroldo, com a seguinte justificativa. O referido convênio tem como objetivo de integrar a rede de proteção social especial neste município, através do piso de transição de média complexidade, instituído pelo Ministério do Desenvolvimento Social através da portaria número 440, de 23 de agosto de 2005. Ademais, a referida entidade é a única neste município de Astorga que oferece educação especial a crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais. Passo municipal 27 dias do mês de novembro de 2015, Arquimedes Iroldo, prefeito municipal. Projeto de lei número 84/2015 autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio e conceder subvenção social à APMIF, Associação de Proteção à Maternidade, à Infância e à Família de Astorga, Paraná e da outras providências. Foi encaminhado pelo projeto número 500, pelo ofício número 503/2015, datado de 27 de novembro de 2015. Sendo encaminhado pelo prefeito municipal Arquimedes Iroldo com a seguinte justificativa. Considerando a necessidade de autorização legislativa para a concessão de auxílios e subvenções, através do presente, encaminho o presente projeto de lei que visa obter a autorização desta Casa para conceder subvenção no valor de R$18.000 à Associação de Proteção à Maternidade, Infância e à Família de Astorga. Passo municipal 27 dias do mês de novembro de 2015, atenciosamente, Arquimedes Iroldo, prefeito municipal. Peço ao jurídico que devolva esse projeto ao prefeito, que faça a mudança da data, é novembro e não dezembro. O ofício número 504/2015, de 27 de novembro de 2015, que encaminha o projeto de lei 85/2015, de autoria do prefeito, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio e conceder subvenção social à Rede de Combate ao Câncer Regional de Astorga e da outras providências. Com a seguinte justificativa. O referido recurso tem como objetivo a realização, com pacientes cadastrados e atendidos pela entidade, de atividades voltadas à convivência e fortalecimento de vínculos com a família e a sociedade, criando caminho para que os idosos percebam seu papel social no meio em que vivem, através de reuniões quinzenais, sendo abordados diversos assuntos com dinâmica de grupo, roda de conversa, confraternização, passeios e atividades lúdicas. Solicito que seja aprovado em regime de urgência, passo municipal, aos 27 dias do mês de novembro de 2015, Arquimedes Iroldo, prefeito municipal. Projeto de lei número 86/2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio com o Lar Divina Providência de Guaraci e da outras providências. Esse projeto foi encaminhado pelo ofício número 515/2015, datado de 27 de novembro de 2015, é de autoria do prefeito municipal, e tem a seguinte justificativa. O Lar Divina Providência de Guaraci, localizado no município de Guaraci, Paraná,
irá abrigar até 5 idosos do município de Astorga, sendo na sua maioria encaminhados pelo Ministério Público desta comarca, ressaltando aos nobres edis que o município de Astorga não possui uma casa para abrigar idosos em situação de risco ou abandono. Passo municipal, aos 27 dias do mês de novembro de 2015, Arquimedes Irodo, prefeito municipal. Projeto de lei número 87/2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio com o Instituto São José, Casa Sagrada Família de Jaguapitã e da outras providências. Foi encaminhado pelo ofício número 506/2015, datado de 27 de novembro de 2015, e tem a seguinte justificativa, que também é de autoria do prefeito municipal. A Casa Sagrada Família, localizada no município de Jaguapitã, Paraná, atualmente abriga 7 idosos do município de Astorga, sendo na sua maioria encaminhados pelo Ministério Público desta comarca, ressaltando aos nobres edis que o município de Astorga não possui uma casa. A avaliação e o acompanhamento serão efetuados pelo município em conjunto com o Conselho Municipal do Idoso de Astorga. Passo municipal, 27 dias do mês de novembro de 2015, Arquimedes Irodo, prefeito municipal. Projeto de lei número 88/2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio com a Associação Nossa Senhora das Graças do município de Centenário e da outras providências. Foi encaminhado pelo ofício número 507/2015, datado do dia 27 de novembro, de autoria do prefeito, com a seguinte justificativa. A Associação Nossa Senhora das Graças, localizada no município Centenário do Sul, Paraná, irá abrigar até 5 idosos do município de Astorga, sendo na sua maioria encaminhados pelo Ministério Público. Passo municipal, aos 27 dias do mês de novembro de 2015, Arquimedes Irodo, prefeito municipal. Projeto de lei número 89/2015, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do município de Astorga para o exercício de 2015, no valor de R$ 541 mil e da outras providências. Foi encaminhado pelo ofício número 511/2015, datado de 27 de novembro de 2015, de autoria do prefeito municipal, com a seguinte justificativa. O projeto de lei ora encaminhado tem por finalidade permitir ao Executivo Municipal a abertura de um crédito adicional especial no Orçamento Geral do município para o exercício de 2015, no valor de R$ 541 mil, na fonte de recursos 1.049, com a finalidade de empenhar despesas com precatórios. Diante da necessidade do pagamento, solicito aos nobres vereadores a aprovação do alusivo projeto de lei em regime de urgência. Passo municipal, aos 27 dias do mês de novembro de 2015, Arquimedes Irodo, prefeito municipal. Projeto de lei número 90/2015, que concede o título de vulto emérito a Adecil Antônio Leocádio, Darcy Biazin Filho, Éder Martins, Fábio José Ribeiro, Joel Lázaro Gomes, José Alberto da Fonseca e Osni Martins. Esse é um projeto de lei de autoria dos vereadores da Câmara Municipal. Concede o título de vulto emérito a esses cidadãos. Os vereadores da Câmara Municipal de Astorga, nas suas atribuições legais e regimentais, apresentam à Câmara esse projeto de lei. Fica concedido o título de vulto emérito aos seguintes policiais militares, relevantes serviços prestados à comunidade de Astorga. Já citei os 7 vereadores. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 7 policiais. Astorga, aos 30 de novembro de 2015. A justificativa é que esses policiais prestaram relevante serviço ao município de Astorga, né? Já o policial militar Fábio Ribeiro, tenente Ribeiro, exerceu o cargo de comandante do 3º Comando da Polícia Militar de Astorga, exercendo seu cargo com presteza, liderança e competência no período de 2014
e 2015, contribuindo sobremaneira para a redução da criminalidade em nosso município. O histórico pessoal e funcional de cada policial militar homenageado acompanha o presente projeto de lei. Astorga, aos 30 dias do mês de novembro de 2015, assinado por todos os vereadores desta Casa. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2015 modifica a Lei Orgânica do município de Astorga, Estado do Paraná, alterando o artigo 9º, de autoria dos vereadores Claudinei Chida, Sérgio Daguano e Luiz Carlos Lorenzon. Artigo 1º. Fica modificado o artigo 9º da Lei Orgânica do município de Astorga, que passa a vigorar com a seguinte redação, que é o artigo 9º que está sendo modificado. A Câmara Municipal será composta por 9 vereadores eleitos para cada legislatura, de conformidade com os critérios definidos no artigo 29, item 4º da Constituição Federal. Artigo 2º. Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Astorga, aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2015, já citei os vereadores autores, e a justificativa é que essa Câmara Municipal, por maioria dos votos, entendeu no ano de 2014, por aplicar o disposto na Constituição Federal quanto ao número de vereadores para o município de Astorga, justificando que, com isso, a população teria mais representatividade no Legislativo, o Legislativo estaria mais fortalecido, que Astorga possui 3 distritos, em especial o Distrito de Santa Zélia, que é maior do que muitos municípios da MUSEP, que não haveria extrapolação de despesas orçamentárias, já que a Câmara Municipal é exemplo para todo o Estado do Paraná quanto à economia de recursos. No entanto, a referida alteração não foi bem recebida pela população e entidades de classe. Inclusive, a redução do número de cadeiras se tornou um assunto de repercussão em vários municípios do Estado do Paraná e do Brasil, em razão da inegável crise financeira que o país vem passando. Considerando a mudança no panorama político e a crise econômica que indiscutivelmente nosso país tem sofrido, considerando que a Câmara Municipal representa e defende os interesses e anseios sociais, os vereadores que assinaram esse projeto de lei, de emenda à Lei Orgânica, vêm apresentar proposta de emenda de lei para fim de fixar em 9 o número de vereadores para compor a Câmara Municipal de Astorga. Por estes motivos, solicitamos aos ilustríssimos colegas vereadores que seja aprovado o presente projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, incluída a alteração proposta na Lei Orgânica do município de Astorga. 23 de novembro de 2015, Claudinei Chida, Luiz Carlos Lorenzon, Sérgio Daguano, vereadores autores. Projeto de resolução número 4/2015, fixa o subsídio do presidente da Câmara Municipal, primeiro secretário e vereadores para a legislatura de 2017 a 2020, e dá outras providências. Vamos, então, ler a justificativa. Atendendo ao contido nas normas constitucionais e legais, esta Câmara Municipal, através de lei específica, vem fixar os subsídios dos vereadores para o exercício de 2017 e 2020, obedecidos os seguintes critérios definidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Além disso, houve uma redução no valor do subsídio, já que o atual subsídio, que os 9 vereadores percebem, foi dividido por 11, que corresponde ao número de cadeiras para o exercício de 2017. Com a presente fixação, não há que se falar em aumento significativo de gastos com aumento no número de cadeiras promovido em 2014, já que a mesa diretora optou por dividir o atual subsídio dos 9 vereadores com as projeções inflacionárias estimadas, conforme planilha em anexo, por 11, sem promover qualquer majoração. Assim, respeitados os limites constitucionais e legais, a mesa diretora submete ao plenário a discussão e ulterior votação da presente lei. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2015, José Carlos Paixão, presidente, Marino Martioli, secretário, Ademir Batista da Silva, vice-presidente, Maurício Ricardo Giuliani, segundo secretário. Vamos passar para a ordem do dia, colocando discussão e votação as matérias. Emenda aditiva número 1/2015 ao projeto de lei número 076/2015. Em discussão, a emenda aditiva. Senhores vereadores. Senhor presidente,
Essa emenda aditiva 01/2015, o projeto de lei 76/2015, em relação ao projeto de lei 076, já citado, que é da Associação Esportiva de Astorga, que essa casa de lei nós já havíamos aprovados anteriormente aqui, né? Que sempre tem que haver a prestação de conta para que a gente faça as averiguações, a prestação de conta. Sabemos que a prestação de conta é feita anualmente para o Tribunal de Contas da União. Então, para essa casa de lei, também tem que ter uma prestação de conta onde está sendo direcionado esse dinheiro, essa verba que está sendo encaminhada do projeto de lei 76, semestralmente. Por isso é o motivo que eu entrei com a emenda para que viesse à Câmara, a cada 6 meses, trazer a prestação de conta, para que a gente saiba, e a população também, onde está sendo aplicado esse dinheiro da Associação Esportiva de Astorga. Muito obrigado. E gostaria que os demais vereadores aprovassem essa emenda da lei. Tá ok? Em discussão, a emenda aditiva número 1/2015 do projeto de lei número 76/2015. Como ninguém quer discutir, eu coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, e os contrários que se levante, aprovado por todos. Projeto de lei 76/2015, já com as modificações, né, da emenda. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio e a conceder subvenção social à Associação Esportiva de Astorga, AEA e da outra providência. Em discussão, o projeto de lei 76/2015. Em votação, o projeto 76/2015. Os que concordam permaneçam que estão, e os que discordam se levante, aprovado por todos. Projeto de lei 77/2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio e a conceder subvenção social à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Astorga, Paraná, e da outra providência. Em discussão, o projeto de lei 77/2015. Em votação... Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Claudinei Chida. Boa noite a todos, colegas em plenário e ouvintes da Rádio Astorga. O referido projeto aqui, que hoje nós vamos aprovar, ele tem como... Estão repassando o recurso financeiro doado ao FMCDA, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que é convertido através da arrecadação do imposto de renda efetuado pela pessoa jurídica e pessoas físicas, que todo ano é realizado. E aqui gostaria de comunicar aos ouvintes da Rádio Astorga, principalmente para as empresas e as pessoas jurídicas, como nós aqui, quando efetuamos imposto de renda, que quando tem que recolher para os cofres federais, que repassem essa verba para o município, que é de 3% para a pessoa jurídica e 2% para a pessoa física. E isso será revertido para a nossa APAI aqui, né? Para que vai visando oferecer acesso à ampliação a pessoas portadoras de deficiência. Então, seria de grande importância para nós, empresários e pessoas físicas, fazer esse repasse no ato o imposto a pagar para o governo federal e repassar para o nosso município. Eu só quero cumprimentar sobre esse projeto, que na hora de fazer o imposto de renda, tanto pessoa física ou jurídica, você tem que indicar na hora de fazer o imposto de renda. Tem que ser indicado, senão não vai receber. Então, na hora de fazer, tem que indicar. O valor, né, que dá cumprimento ao termo de convênio previsto no artigo anterior, é de R$ 3.446,93. Esse que é o valor repassado. Continua a discussão, projeto de lei 77/2015. Presidente, só vamos reafirmar. Com a palavra, o vereador Charles Dagun. Vamos reafirmar que tanto Vossa Excelência como o vereador Claudinei Aristida, né, lembrando que agora estamos encerrando o ano, né, iniciamos o mês de dezembro agora, as pessoas já começam a pegar suas despesas, preparando já para janeiro a declaração do imposto do ano 2015, que coloque novamente, né, e as pessoas que nunca fizeram, que direcione
esses 3%, 2%, pessoa física e jurídica, para alguma entidade, principalmente de Astorga. Porque talvez o valor, 3.446, se não tivesse sido direcionado para a APAI, nós sabemos que a APAI, com R$3.400, pode-se fazer muita coisa. E seria um dinheiro que a gente paga o imposto de renda, que vai para o governo federal, e a gente sabe lá para onde que vai, ou se tem algum retorno para a cidade de Astorga. Então aqui a gente deixa avisado os ouvintes da Rádio Astorga, as pessoas que estão nos ouvindo no dia de amanhã, que faça a sua declaração de imposto de renda, que direcione essa porcentagem. É pequena, mas vocês viram aí que cada um fazendo a sua doação, né, seu direcionamento, chegamos no final desse ano com R$3.446, que vai ser muito bem-vindo para associações de pais aqui de Astorga. Tá ok? Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 77/2015. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 62/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Astorga para o exercício financeiro do ano de 2016 e da outra providência. Em discussão, em primeira discussão e votação, o projeto de lei 62/2015. Tá. Com a palavra, Sérgio Daguna. Senhor presidente, é bom que a população saiba o trabalho, porque também é um trabalho da Câmara Municipal, na preocupação de fazer com que as coisas sejam legítimas, verdadeiras e transparentes, algo que nós trabalhamos desde 2013 nessa casa aqui, e lembrando a população que o nosso orçamento estava em torno de 32 milhões, né? Ano passado foi aprovado 50 milhões, e esse ano está uma estimativa de quase 61 milhões, 60 milhões e pouco, né, jurídico? Quase 61 milhões a estimativa do município de arrecadação para o próximo ano. Lembrando a população que é uma estimativa, mas lembrando também com a situação financeira, esse caos que infelizmente começou no Estado, no Brasil, com todo esse lamaçal que veio na política brasileira, então muitos dos municípios pequenos, principalmente aqui da MUSEP, municípios pequenos de todo o país ali, estão assim preocupados de como pagar suas contas. A Astorga também tem essa preocupação. Mas lembrando a população que uma administração consciente faz desse jeito. Pula de 32, passa para 51 e vai para 60 milhões o orçamento do município. Então, só lembrando aos ouvintes e à população que está sendo feito um trabalho de aumento da receita. Lembrando também que essa receita de 51 do ano passado para a estimativa de 61 milhões para esse ano, não foi levado nada para a população. Não foi aumentado IPTU, e nem outro tipo de serviços aqui do município de Astorga. Então manteve alguns valores de arrecadação do município, e o que essa arrecadação aumentou por quê? Devido a algumas empresas que aqui estiveram e pagando seus impostos, e o município continua assim arrecadando. Então, esses dados aqui, esses números aqui, também fica bem ciente assim do administração séria. Não estou aqui puxando o saco de um de outro, simplesmente estou falando da legitimidade dos dados, né? Porque as pessoas acham que a gente é puxar saco do executivo, não sei o quê. Aqui tem os dados e nós estamos trabalhando em cima dele, de 32 para 51 e de 60 milhões. E nós que somos, que estamos no Legislativo, a gente sabe muito bem como que está todo município do país ali, que tem município que caiu a arrecadação um monte, enquanto que em Astorga manteve e subiu a arrecadação, a estimativa do ano que vem. Então, nós vamos aprovar com certeza esse orçamento. Semana que vem nós devemos entrar com algumas emendas do orçamento, vamos ver as áreas que mais necessita ali, dá para a gente entrar ainda, e mostrar para a população que está sendo feito um trabalho de aumento de receita do município. Porque alguns falam, por que não faz isso, não faz aquilo? E a arrecadação está aumentando a cada ano, graças a Deus. Isso que importa para todos os munícipes da cidade de Astorga. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, projeto 62/2015. Boa noite. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marino Martioli. Boa noite aos senhores, aos nobres vereadores, às pessoas presentes. Só vou complementar o que o Sérgio disse, que é só uma estimativa, porque na prática nós já estamos perdendo receita esse ano.
Desde o ano passado, o prefeito está deixando de fazer alguns serviços, porque em torno de 200 mil está vindo de diferença no fundo de participação. Então, na realidade, há uma estimativa, mas pode ser que arrecademos menos de 50 milhões no ano que vem. Tá? Existe a possibilidade de arrecadamento. Que Deus nos ajude, que o país volte a crescer e que a gente arrecade 70 milhões, né? Que nós, munícipes, vamos ganhar com isso. Mas, nesse momento, a justificativa que nós estamos dando para a população é que muitos serviços estão em atraso e muitos vão deixar de ser feitos, inclusive o jantar dos professores, as festividades de final de ano foram todas, assim, por um bom senso do prefeito e nosso, dos vereadores, que ele conversou conosco, foram cortados todas aquelas atividades, porque o momento é manter o salário dos funcionários em dia, 13º, e aqueles fornecedores que continuam mantendo os serviços essenciais da prefeitura. Mas já tem uma queda na arrecadação violenta. 200 mil reais para a Astorga significa muitos serviços deixarão de ser prestados. Né? E que Deus ajude que não mexa com a saúde e a educação, que foi o que ele prometeu para nós, que vai manter isso. Enquanto que em outros municípios, inclusive no próprio estado, existe já umas questões, né? Só para falar do estado, a nossa merenda anda caótica e outras coisas nas escolas, né? E o prefeito está mantendo ainda, com uma certa dificuldade, esse serviço. Era isso, obrigado. Continua a discussão, o projeto 62/2015. Como ninguém quer discutir mais, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão e os que discordam se levantem. Aprovado por todos. Na forma da lei orgânica municipal e regimento interno desta casa, coloco em votação a seguinte comissão especial que deverá emitir parecer junto ao projeto de emenda da lei orgânica municipal número 1/2015. Membros da comissão: Marcos Roberto Cavalari, Osneri Pires Gonçalves, Maurício Ricardo Giuliani, Ademir Batista da Silva e Claudinei Aristida. Em discussão, a formação da comissão em discussão. Como ninguém quer discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, e os contrários se levantem. Aprovado por todos. Passamos agora à explicação de pessoais, e a palavra está livre aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marino Martioli. Senhor presidente, as pessoas presentes, nós estamos muito preocupados porque a nossa cidade já estava com o asfalto bastante danificado. E nós vínhamos cobrando do prefeito esses reparos emergenciais. Para piorar um pouquinho, nós estamos num período de chuvas. E aqueles pequenos buracos aumentaram e estão tomando proporção das famílias colocarem pneus e bananeiras na rua. Já passei em algumas ruas que tem pneus, outras bananeiras, inclusive em Santa Zélia a situação está caótica. As pessoas têm cobrado da gente essa melhoria. A gente pede assim, um pouco de paciência, porque não adianta passar uma máquina, e nem consegue passar uma máquina em algumas ruas para arrumar, que é o caso de Santa Zélia, que a erosão abriu algumas crateras. Quanto aos buracos também nas ruas, não tem como colocar massa, porque com esse tempo de umidade você colocou e você perdeu. Então a gente pede paciência, a gente sabe que não é o ideal ficar, mas nesse momento todo mundo tem que também dar sua parcela de contribuição. Agradecer à Prefeitura pelo início do recap da estrada de Santa Zélia, que é um pedido meu já faz algum tempo, e que começou... meu pedido. E que começou a fazer agora, mesmo com o problema das chuvas, começou. Foi interrompido, mas que vai voltar. E, inclusive foi contratada uma equipe para arrumar as ruas de Santa Zélia, os paralelepípedos, tinha lugares que os carros já não estavam mais passando. Então, já começou essa equipe depois de muita luta nossa e pedir para o prefeito, que era uma prioridade no distrito, que fazia
desde quando os paralelepípedos foram colocados, não houve um trabalho de reparo no distrito. Então, essa semana já começaram a fazer os reparos e acredito que vai facilitar a situação de pessoas cadeirantes, crianças com carrinho, né, que são transportadas, pessoas que usam amuletas, enfim, né, que lá tem um número grande. Então, a gente começa a já agradecer e a gente espera que seja feita a conclusão de tudo aquilo. E assim que passar o tempo, a gente pede que realmente já comece a arrumar as ruas da Vila Rural, as ruas do distrito e a Operação Tapa Buracos, e que continue sendo colocado aquela cobertura lá que a gente chama de lama asfáltica, para que os moradores do distrito tenham um asfalto mais digno para eles que estão pagando os impostos em dia. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a palavra, senhores vereadores. Presidente. Com a palavra, o vereador Sérgio Aguan. Semana passada, boa noite, né? Boa tarde, pessoal, dos ouvintes da Rádio Astorga, aos ouvintes aqui da plenária. Semana passada vocês reclamaram que eu não falei quase nada, né? No finalzinho. Mas hoje eu vou falar os 10 minutos só. Vou falar só 10. Eu concordo com a fala do professor Marino. Mais uma vez nós vamos pedir paciência, mas ontem encerramos o mês de novembro, pessoal. 30 dias do mês de novembro, 27 dias. Segundo a CIMEPAR, foi o dia de chuva. Então fica praticamente impossível. Vão tacar a culpa na prefeitura, se o prefeito tivesse arrumado antes, não tinha detonado, mas não existe um município do país com a quantidade de chuva que não faça buracos por ali. O que a gente pede à população, a questão das bananeiras, que está ali, eu até prefiro que a população coloque uma bananeira no buraco, pelo menos as pessoas não caem. Não, né? Não um pneu, mas que coloque um galho de árvore, alguma coisa, eu estou falando sério agora, que coloque um pequeno galho de árvore, uma bananeira, porque nós temos alguns lugares tão críticos, senhor presidente, aqui, críticos aqui em Astorga, no distrito, que tem buracos no meio, que infelizmente foi feita uma operação tapa-buraco há poucos dias, veio essa chuva torrencial nessas 2 últimas semanas, que choveu muito mesmo com sol, houve uma chuva muito forte, e que alguns pontos se formaram um buraco. E esse final de semana, eu encontrei algumas pessoas que me falaram, Sérgio, eu me machuquei com esses buracos aí, caindo de bicicleta, de moto. Quem está de carro, machuca o carro. Estraga o carro, a roda. Mas o que mais eu tenho compaixão são as pessoas que andam de bicicleta, que são muito crianças, pessoas que estão vindo do trabalho, motoqueiros que qualquer buraco que cai pode ser fatal para a vida deles. Então, esse daí a gente pede. Tem um buraco, coloca um galho, alguma coisa, o município está fazendo esse tapa-buraco, tem que ser feito emergencialmente. Se é final de semana, fez sol, vamos fazer nos lugares mais críticos, o Alto da Boa Vista, lá em Santa Zélia, aquela cratera, aquela erosão, professor Marino. Passei lá quinta-feira, me deu até medo, porque eu passei rente ali, até tirei uma foto ali. Caiu um carro, porque eu acredito que eu passei quinta-feira e com as chuvas de quinta para cá, com certeza abriu muito mais. Então, são algumas medidas emergenciais que o executivo tem que fazer. Jogar pedra, interditar aquela rua, para que não aconteça acidente mais sérios. Porque o que me dá receio, lá no Jardim Londrina, no Vitória Régia, no Alto da Boa Vista, no Sol Nascente, são alguns lugares lá no Alvorada, são alguns lugares que abriram uns buracos profundos ali, não sei se é tão fundo assim, mas profundos, que caindo uma bicicleta, uma moto ali, pode ser fatal para a pessoa. Então, esse cuidado a gente tem que ter, e a prefeitura também, o pessoal que trabalha ali com esse recap, que dê uma olhada, tenha um pouquinho mais assim, fazendo o serviço, apesar que a chuva não está deixando. Mas que a população colabore, coloque um galho, alguma coisa, e pelo menos interdite se a prefeitura não está fazendo com tudo isso. O que eu gostaria de falar, eu queria parabenizar aqui, senhor presidente, as ações do ministro do STF, né, da Polícia Federal, do Ministério Público, e parabenizar mesmo para o cumprimento da lei. Porque a hora que a gente está desanimado, esse tempo atrás a gente estava até cabisbaixo ali, porque vários fatos acontecendo no país, e a gente é do Partido dos Trabalhadores aqui em Astorga, levanta a bandeira do PT sim, pela ideologia do PT, não por alguns membros, porque o partido é feito de ideologia, e infelizmente o partido também é feito de pessoas. E pessoas têm boas e ruins em todos os partidos políticos da nossa confederação. Então, eu quero parabenizar pela transparência que está tendo nas investigações Lava Jato, e que venha realmente, porque a gente estava ali, será que vai vir alguma solução ou não?
está fazendo cumprir as leis, e a população cobra da gente aqui em Astorga. A gente a pessoa cobra da gente todas as ações do governo federal. Então, parabéns ao STF, ao Ministério Público, à Polícia Federal, que está fazendo o seu trabalho de investigação, buscando a fundo, catando quem tem que catar, punindo quem tem que punir. Se vai acabar em pizza ou não, a gente não sabe. Mas esse eixo da democracia, nós temos toda a população tem que engrenar para que a gente faça essa roldana dos 30 anos da democracia, para que a democracia continue cada vez mais. Deixando essa parte aí do agradecimento, eu quero falar para aquelas pessoas assim, que tomar cuidado cada vez mais antes de fazer críticas às pessoas. Porque quando nós entramos aqui, nós colocamos assessoria de imprensa, fizemos toda aquela questão da transparência do portal e tal, fizemos certo todo o nosso trabalho, e estamos fazendo certo até o presente momento. Se a gente não agrada um, desagrada outro, todo mundo acontece isso. Então a gente tem uma legitimidade nas nossas ações. Sou professor há 29 anos, professor Marinho, do Marquinho. Então, se a população acredita em mim enquanto professor, que dá o seu filho para nós, para a gente educar, que dê mais credibilidade a gente, antes de criticar, colocar nos sites, coisas assim que jogando ao bel prazer, as pessoas pegam de uma maneira e só degusta o amargo da vida pública. Então tem que pegar as coisas boas que a gente faz, o trabalho que nós temos fora, a idoneidade, porque se a gente é capaz de educar um filho seu, se você entregou seu filho na escola e a gente educa, tem que acreditar na gente enquanto está aqui. Somos professores, sou professor, trabalho com idoneidade, e todos os nossos atos são feitos dentro de uma política de bem-estar para todo mundo. Tá? Já chega o mundo que está em conflito, o mundo, e parece que as pessoas perderam a humanização. Eu sempre comentei isso com meus alunos, quando chegaria na segunda década do ano 2000, o homem ia se perder tanto por causa da tecnologia, da informação, que não ia dar conta. E é o que estamos acontecendo aí, senhor presidente. É muita informação, é muita tecnologia, então as pessoas só vão pegando flash de conversas, flash aqui, flash ali, e não vai buscar a fundo. Então vão buscar o conhecimento, vão saber a verdade, vão buscar os fatos, vão ver o histórico da pessoa. Tem muitas falcatruas? Tem, mas tem muita gente boa na política. E é isso que machuca a gente, porque a gente faz o trabalho certo, somos idôneos, não enriquecemos ilicitamente. O salário nosso de professor, o salário que a gente ganha aqui, é um salário que dá para a gente fazer a sobrevivência e colaboração para várias pessoas, mas não é de enriquecer ninguém, porque se a gente fosse fazer isso, meios tem, mas só que lembrando que dentro da política tem pessoas honestas. Eu sei que o Lorenzão, ele ganha muito mais do que qualquer outro político aqui dentro, nem por isso vai querer roubar. Porque tem nome, tem idoneidade, o Ishida, eu e todos os outros membros desse legislativo. Então, vamos tomar cuidado com o que fala, vamos tomar cuidado com onde que mexe, porque a gente tem um trabalho à parte, tem o nosso sustento ali, e principalmente por ser professor, nós estamos educando os nossos alunos. Se eu não educar bem meu aluno, se eu não educar bem aqueles alunos que estão comigo, o que vai ser dessa nação? Então essa é a minha grande preocupação com a educação. A gente está vendo que a educação do país está indo para um lado muito difícil. O governo do estado de São Paulo fechando a escola, o governo do estado do Paraná ameaçando em fechar, certo? Então nós queremos assim que há uma conversa, chegue numa solução, porque sem educação, gente, nós não vamos chegar a lugar algum, tá, senhor presidente? Vamos bater nessa tecla, que educação, como o professor Marino falou, mesmo com todas as dificuldades, o prefeito Bega tem um compromisso, tanto com a educação e com a saúde, não está 1000, mas melhor do que muitos municípios está. Acontece um fato aqui, outro fato ali, a gente sabe que não vai ser 100% nunca. A educação está de parabéns, o esporte sempre ganhando campeonato, isso está ligado à educação. A educação do município, nós temos alunos ganhando prêmio em Olimpíadas da Matemática, Olimpíada de Português, né, professor Marino? Fomos mais um da matemática premiado. Então nós temos um celeiro de educação dentro da cidade de Astorga. A saúde ainda tem algumas deficiências? Temos, mas melhor do que estava, hoje está. Ontem mesmo encontrei seu irmão, Osniri, era 11 e pouco da noite, depois que saí do colégio, passei no posto central, ele estava vindo de Curitiba, embaixo daquela chuva, o motorista vindo debaixo de chuva, trazendo os pacientes dentro do micro, graças a Deus confortável, indo encontrei ele e falou assim, Serginho do céu, pegamos uma chuva na serra que só por Deus conseguimos chegar.
Chegou e já foi para Maringá. Então, tem uma equipe boa da saúde que está fazendo trabalho, porque tem carros bons. Esse final de semana nós tivemos entrega de mais 3 carros aí, independente do deputado que trouxe ou não. Nós temos que pensar no nosso município. Independente, nós temos que pensar. A coisa que eu sempre fiz foi isso, trabalhar com razão. Não estou puxando o peito aqui, Serginho saiu na rua, xingando fulano, ciclano, os deputados que foram contra nós na educação, mas nós temos que ter discernimento até onde pode ir ou não. Vamos mostrar na próxima eleição. Sim. Ali sim que a população tem que mostrar em quem votar, se está fazendo alguma coisa errada ou não. Mas nesse momento nós temos que pensar no nosso município, que é isso que acontece, é onde nós vivemos, é onde que a gente quer viver o resto dos nossos dias. Tá ok, senhor presidente? Muito obrigado pela palavra. Continua a palavra dos senhores vereadores. 10 minutos. Com a palavra o vereador Marcos Cavalares. Senhor presidente, senhores vereadores, os amigos aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Astorga. Deus quis que todo mundo compreendesse a verdade, mas nem Deus, que infelizmente não conseguiu agradar a todos. Não vai ser político ou vai ser nós que vai agradar a todos. Sempre tem alguém que se desagrada, né? Deus tentou agradar a todos e não foi possível, né? Mais do que ele fez e não foi possível. Infelizmente. Mas vamos dizer o seguinte, sobre o orçamento do município, para 61 milhões, é muito importante, né? Nós, se Deus quiser, essa situação do Brasil e do mundo, que eu não digo que a situação é só do Brasil, a situação crítica e ruim, tem gente que fala, estamos em situação difícil. As situações são assim, uma hora ela fica difícil, outra hora ela melhora. E com o trabalho, com responsabilidade, com certeza o Brasil vai sair dessa crise. Já teve outras crises, umas maiores, outras melhores, e a crise está no mundo todo. Vocês têm acompanhado os jornais, a televisão, a crise dos refugiados da Síria e da Líbia, que vieram todos para a Europa, a crise está na Europa, a crise está acontecendo. É muita gente neste mundo, você vê que os sírios têm 5, 6 filhos cada um, no Iraque também os iraquianos também têm, enfim, lá está uma guerra para tudo quanto é lado, eles estão todos fugindo da guerra, pessoas de bens, lógico que no meio daquelas pessoas de bens sempre tem aqueles terroristas caminhando para o mundo também para fazer maldade, mas a Europa está vivendo um caos, a França, a Alemanha, que está recebendo mais de 800 mil imigrantes, o mundo está em crise, mas nada que a luta, que o trabalho, com a dedicação e com a coragem vai vencer. Essa crise veio, mas essa crise também vai passar, como outras já aconteceram no passado. Então, dizer que a culpa é isso, que a culpa é aquilo, tá. O clima também, né, gente? Vocês têm visto que o clima, agora está chovendo bastante, mas teve época que ficou muito seca. Aí não tem água, aí sobe a energia, enfim, é uma consequência das coisas. Você vê, fizeram a reunião lá na França, em Paris, estava conversando com o professor Marino, deles lá, sobre o clima. Então, gente, é uma consequência de coisas. Não é só minha, tua, dele ali, é do Brasil e do mundo. Então, crise existe, mas as crises, elas vão de passar como as outras passaram. Então a gente tem que ter essa esperança, essa situação e tudo vai melhorar, a gente precisa crer. Então o povo do nosso município, os empresários, eles têm pagado seus impostos direitinho, o povo trabalhador mais humilde também paga os impostos direitinhos. Então tem essa previsão e nós temos que torcer, acreditar que nós vamos conseguir ter essa receita, que vai ter mais saúde, vai ter mais educação, né? Você vê o prefeito, mais uma infraestrutura, o prefeito do município de Astorga nos seus 8 anos, eu já fiz muitas críticas dele, mas também sei elogiar nos trabalhos dele também. Ele modificou muito a nossa cidade, melhorou, tem parques industriais, né, tem pagado os precatórios, você vê que bonito que foi, sexta-feira, que todos os senhores vereadores estavam lá, na inauguração do posto da Vila Nova, né, teve aqueles três carros, que foi apoio de deputados, trazendo para o nosso município. A construção daquele posto de saúde foi de 400 mil reais, teve de fundo perdido, mas teve dinheiro do nosso município também, né? Então o povo do Vila Nova, com certeza, daquela redondeza, das chácaras, da rua Sogabano, da rua Sócrates, estão todos felizes por ter um posto lá na comunidade, com a capacidade daquele tamanho, bem estruturado, com equipamento. Então é uma conquista, né, que nossa cidade está tendo e que o povo merece. Então a gente está acreditando que as coisas vão mudar e vão melhorar. Então todas as crises, elas vêm, elas passam, mas a gente precisa apostar e acreditar e lutar. E vai passar assim como todas as outras passaram. E falamos também aqui do cumprimento da lei, como o Sérgio falou. O cumprimento da lei, ele é sério.
Então, a gente tem que estar dando sempre credibilidade ao Ministério Público, né, à investigação. Neste governo, a gente pode ter crítica com esse governo, pode ter sugestões, pode ter críticas. As críticas são construtivas. Mas neste governo, gente, bandido está sendo caçado. Bandido está sendo caçado. Quem é que pegou os cargos na Petrobras e todos? Foram indicados por partidos políticos. Aí, Sérgio, eu digo, no PSDB, no PMDB, no PT, em todos os PHS, para ter governabilidade, precisa ter apoio político dos demais partidos. Precisa distribuir cargos. Aí a presidente não tem culpa se lá naquele cargo entrou um sujeito com má intenção, né? Que juntou uma equipe que fez aquilo que fez. Então, seja esse governo desse partido ou daquele partido, para ter sustentabilidade, precisa fazer acordos políticos. Dar os cargos para os aliados políticos lá. Mas nesse governo, pelo menos, a gente sabe quem foi que pegou, quem não foi, está tudo sendo investigado. Né? Então eles vão para cadeia, eu quero que vai todo para cadeia mesmo e devolve o dinheiro que roubou. Porque não é só ir para cadeia não, viu? Tem que devolver o dinheiro também. Em outros governos anteriores, Sérgio, teve deputados federais que recebeu fortunas de ex-presidente da República para votar a reeleição. Onde é que aquele presidente arrumou o dinheiro para pagar os deputados? De algum lugar ele arrumou. E só que aquelas coisas não pareciam naquela época. Ficava tudo escondido, ou a coisa era mais bem feita, ou a investigação tentava e tinha aquelas manobras para não se chegar à verdade. Então, hoje, as coisas estão claras. E eu sempre digo aqui, gente, a gente tem que trabalhar com respeito, com seriedade e principalmente com justiça. Justiça cumprindo a lei. O que foi votado, o que o desembargador fizeram lá e que a lei... Eu exijo que suba. Eu sou professor, Sérgio. Você é professor, o Marino é. Os outros aqui também estudaram, né? Dentro das suas possibilidades, até o tanto de anos que puderam. E a população também estuda, todo mundo trabalha, paga seus impostos. A gente tem que respeitar a lei. Vamos parar desse tal de dar jeitinho. Não tem jeitinho, gente. É lei. Eu não admito jeitinho. Tá? Eu sempre falo, eu não admito jeitinho. É lei. Lei foi feita por mim. Se eu transgredir uma lei, eu vou pagar por aquilo. Então, gente, lei foi feita para isso. Quando você faz uma coisa errada, você já sabe que você pode ser punido, porque você já tem que ter consciência daquilo. Vai doer, vai. Mas você fez, você tem que pagar por aquilo que você fez. Então, a lei, gente, é lei. Eu sempre digo aqui, vou voltar a repetir, eu não aceito o jeitinho brasileiro. Para mim, se disser que a lei é isso, a lei é isso. Esse negócio de jeitinho, vamos parar com esse negócio da jeitinho. Isso não existe, gente. Não existe esse negócio da jeitinho. O negócio é cumprir a lei, tá? Se for para dar jeitinho, então não precisa ter lei. Então vamos começar a dar jeitinho para tudo. Então esse jeitinho eu passo aquele para trás, eu passo... Gente, não existe jeitinho brasileiro. Vamos respeitar a lei, vamos respeitar as leis, as instituições. Né? Então, eu penso desta forma. Pensando dessa forma, eu sou a favor da democracia, da igualdade, do respeito, do direito, do dever, da obrigação. Tá? Então, eu não aceito o jeitinho brasileiro, senhores vereadores. Não aceito. Eu não vou aceitar nem depois da minha morte. Eu sou um professor, tenho faculdade de pós-graduação, tenho 2 faculdades e comigo é a lei. Eu respeito a lei. Eu não tenho 2 palavras também não, viu, senhor vereador? É uma palavra só, a palavra de homem. Né? Lá no meu registro está escrito que eu sou do sexo masculino, mas eu continuo sendo homem com a minha palavra. Eu uso calça ainda também. Então eu sou homem de uma palavra só. Não uso ter 2 palavras e muito menos voltar atrás. Sou muito humilde de pedir desculpa quando eu erro. Mas quando a lei está escrita, eu uso cumprir a lei. Então eu quero dizer e quero deixar isso bem claro. Obrigado, senhor presidente. Continua a palavra, senhores vereadores. Como ninguém quer usar mais a palavra, só avisar hoje, 1º de dezembro, Dia do Migrante, Dia Internacional da Luta contra a AIDS, Dia do Casal, Santo Dia. Dia de Santa Cândida, Dia de Santo Eloy e Dia de Santo Elígio. Não havendo mais assunto a tratar, dou por encerrada a sessão. Está encerrada, portanto, senhoras e senhores, mais uma sessão da Câmara de Vereadores de Astorga, ou seja, a 36ª sessão ordinária do 3º período da 15ª legislatura. Terça-feira, dia 1º de dezembro de 2015. A presente sessão ordinária foi presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Marchioli e contou com a presença dos demais vereadores: Osiri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Claudinei Ishida, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Giuliani, Sérgio
Daguano e Luiz Carlos Lorenzão. Senhoras e senhores, portanto, está encerrada mais uma sessão ordinária. Até a próxima terça-feira. Uma boa tarde.